Olá, turminha! Vamos iniciar a nossa aulinha. E nossa aulinha hoje será em matemática. Na página 155, 156 e 157, onde iremos revisar todas as medidas vistas na semana passada, certo? E a primeira medida que iremos revisar é a medida de comprimento, na página 155, onde tem aí: observe como fica um pedaço de barbante da esquerda quando é esticado. Então, vocês veem ele primeiramente feito aí um desenhozinho, depois ele esticado. Na letra A, assinale em qual das imagens abaixo você vê o pedaço de barbante ao lado quando é esticado. E aí, a gente percebe que ele, 1, 2, 3, 4, 5. Ele ocupa 5 quadradinhos, não é isso? E aí, qual desses abaixo ocupa 5 quadradinhos? E aí, você vai assinalar. Depois, do mesmo modo, na letra B, e como fica o pedaço de barbante desenhado abaixo? Desenhe como ele vai ficar quando for esticado. Você vai contar quantos quadradinhos ele ocupa e depois como ele vai ficar esticado, tá certo assim? Vamos para a página 155. Agora, na medida de massa, que é o peso, nós iremos ver que na balança há um abacaxi em um prato e 2 sacos de feijões em outro. E aí você vai assinalar. O que podemos afirmar com certeza? Os 2 sacos de feijão e o abacaxi têm o mesmo peso? Os 2 sacos de feijão são mais pesados do que o abacaxi? Ou os 2 sacos de feijão são mais leves do que o abacaxi? Depois, iremos ver na medida de tempo que o relógio ao lado está marcando o horário em que Pedro saiu de casa para ir à escola no período da manhã. E aí tem um horário. Que horário é este? A aula de arte começou 3 horas depois desse horário. E a aula de matemática começou 1 hora antes da aula de artes. Anote os horários nestes relógios. E aí você irá colocar o início da aula de matemática, que hora foi? E depois o início da aula de artes. Agora responda: quantas horas se passaram do horário em que Pedro saiu de casa até o início da aula de matemática? E aí você vai registrar quantas horas foram, certo? Concluindo a página 156, vamos para a página 157. Na página 157, tem falando sobre a medida de capacidade, que é justamente: observe a quantidade de águas nos recipientes desenhados ao lado, que tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Despejando a água de um recipiente no outro, assinale como ele ficará. E aí, você irá assinalar conforme você for despejando a água de um recipiente no outro. Como é que ele vai ficar? Se você despejar a água do primeiro lá de cima no de baixo, será que ele vai encher? Qual vai ser deles? Então, você vai perceber qual desses aí você vai... Se você pegar a água dos dois lá de cima, qual é deles que vai encher, tá certo? Depois, na quinta questão, tem assim: observe as imagens de cada item e pinte os quadrinhos com a cor da imagem pedida. A mais larga é a fita. Qual é a fita mais larga? É a laranja, a azul ou a cinza? Daí você pinta. A mais estreita? Aí você pinta. A mesma coisa você vai fazer com as velas. A mais fina, você pinta o quadrinho da cor, e a mais grossa, ok?